Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente já esteja em agosto e o cenário não mudou. De um lado, o candidato que representa o fascismo, 600 mil mortes de puro descaso do desgoverno, do negacionismo, né, da corrupção. Um candidato que fosse do movimento dos alemão, vamos dar esse exemplo, né, daquele movimento lá que eu não posso falar aqui. De outro lado, um candidato democrático. Não é o ideal, não é perfeito, não é o salvador da pátria, né? Tem seus defeitos e tudo, mas é capaz de tirar do outro lado o cara do movimento alemão, o fascismo. Em quem você votaria? Uma criança de 9 anos sabe que teria que votar nesse candidato democrático. Se não, se ela não quiser votar no candidato democrático, ela vai estar de uma forma ou outra ajudando o candidato do movimento alemão, ajudando a continuação do fascismo. Então, agora mandando o papo reto, já entenderam aqui o exemplo que eu dei, né? Estamos falando aqui dos isentões, vamos falar do Thiago Leifert, né? Papo reto, se o cenário não mudar até agosto, vamos supor que a gente está em agosto, tem Lula e Bozo, e você faz de tudo para não votar no Lula, não querer votar no Lula, você vai estar anulando também o voto, você vai estar ajudando o Bozo a vencer. Certo? Simples assim. Uma criança entenderia isso. Ninguém é obrigado a votar no Lula. Ninguém é obrigado a votar nulo. Abster o voto. Ninguém é obrigado a isso. Mas se você conhece o genocida, se você tem amor pelos brasileiros, se você tem amor pela democracia, se você preza pela democracia, você não estaria dizendo que não votaria em Lula. Certo? Simples assim. Você é um cara que é complacente com o fascismo, inconscientemente, indiretamente, né? É um fascista bunda mole, né? Porque não tem coragem de falar que simpatizaria com o Bozo. Então é um bunda mole, é um cagão, né? Covarde. É isso. Agora, dizer que o Lula é pior do que o Bozo, ou o Lula é igual ao Bozo, me perdoe. Eu não vou nem dialogar com esse tipo de pessoa, né? São pessoas abjetas, né? Nojentas, despolitizadas, né? Mentirosas, sabe? Não dá nem para dialogar. E aí você tem o exemplo do Thiago Leifert, que é um isentão, né? Não dá para ficar isentão quando você tem de um outro lado o movimento alemão, cara. Quando você tem de outro lado a destruição do Brasil por completo. E o outro lado um candidato democrático. É simples de entender isso. E aí você vê o Thiago Leifert tirando onda, né? Ele que é o burguesinho, é o tal, né? Tem todo direito aí de não querer votar no Lula, não vai, prefere tomar tiro na cabecinha do que votar no Lula, né? Diz ele no programa lá que ele fez no podcast, né? Falou que diz que na Globo tem um viés de esquerda, que tem a maioria das pessoas são de esquerda, logo na Rede Globo, né? Que coisa mais idiota, né? É um mentiroso, porque tem rosto de jacaré, anda como jacaré, cheira como jacaré, se locomove como jacaré, fala como jacaré, tem atitudes como jacaré e não é um jacaré, certo? Vai dizer que é o quê? De esquerda? Pô, dá um tempo, né? A Globo nunca bateu Bolsonaro no sentido incisivo, no sentido mais importante, né? No sentido mais combativo, sempre bateu no lado moral, sabe?
Enfim. E aí ele vem com esse papinho, cara, sabe? Ele manda esse papinho, a Globo é esquerda, as grandes meios de comunicação são de esquerda. Porra, se fosse de esquerda, ninguém teria eleito o Bozo, simples assim. Esse país nunca foi de esquerda, pelo contrário, esse país foi dos isentos, dos indecisos, despolitizados e da direita. E da centro-direita, que é a grande maioria. A esquerda é um cubículozinho. Aí ele diz que o cenário eleitoral vai mudar, né? Para ele, acabei de derrubar o cinzeiro aqui, mais uma cagada. Para ele, a porra do cenário vai mudar, né? Não vai ser Lula nem Bolsonaro, né? Vai ter um Superman, alguém aí que vai entrar aí, que, né? Quem sabe, talvez ele esteja imaginando que um dos dois possa vir a falecer. Não sei, esse é o pensamento dele, né? Ele acha que as pesquisas não relatam a realidade, né? Que tem muita gente que está no silêncio, que ainda vão decidir votos. É claro que essas pessoas que estão em silêncio vão migrar ou para o Bozo ou para o Lula. Isso é evidente, né? Então não é muito inteligente da parte do Thiago Leifert dizer isso. Aí ele diz que não pode criticar o Bolsonaro. Quem xinga o Bolsonaro, quem critica o Bozo, o mito dele, vai estar ajudando a eleger o mito. Olha só que raciocínio mais idiota, né? Que raciocínio mais sem pé nem cabeça. Então vai todo mundo eleger o Bozo, é isso. Vai todo mundo fazer campanha pro Bozo. É isso, Thiago Leifert. Você não pode xingar, você tem que falar bem. Ou você tem que ficar quieto, em silêncio, né? Deixar o Bozo mentir, deixar o Bozo vir com força total. É isso que tem que fazer, né, Thiago Leifert? Né? Todo mundo tem que elogiar o Bozo, tem que agora falar bem do Bozo. Falar que tudo que acontece nesse país não é a culpa dele. É a culpa da guerra da Ucrânia, é a culpa do, sabe, do não sei o quê. A culpa nunca é do governo Bozo. Aí ele diz que o entrevistador pergunta para ele entre Lula e Bolsonaro. Aí ele, Lula, pô, prefiro tomar um tiro na cabeça e tal, bababá. Que coisa, né? É óbvio que ele é um cara bunda mole, é mais um desses bunda mole, bolsonarento e ruxido, que não tem coragem de dizer que prefere o Bozo mais 4 anos de governo do Bolsonaro do que do Lula. Simples assim. A burguesia sempre odiou o Lula, né? Sempre odiou o Lula. Esse Thiago Leifert, Luciano Huck, seja lá quem for, essas figuras aí dos filhos da burguesia, eles nunca foram a favor, né? Então é isso, pessoal. Eu voltei aqui. Acho que fiquei mais de uma semana sem postar vídeo, porque no dia 27, dia 28 eu peguei uma gripe braba, um Covid com gripe, e eu fiquei fiquei uma semana ou 8 dias de cama, aí resolvi ir para o hospital, e aí agora eu tô medicado. Mas eu fiquei muito mal, sacou? E eu tenho 3 doses de vacina contra a Covid, né? E eu tenho uma dose que tem quase a última atualização da gripe, né? Desse ano ainda da gripe eu não tinha tomado. Então me arrebentei, sabe? Fiquei mal mesmo. Foi horrível. Era impossível pensar em gravar vídeo, sabe? Enfim. Então estou aqui dando uma satisfação para vocês, explicando por que eu fiquei esse tempo todo sem postar vídeo. Obrigado por assistir, não esqueçam do like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber vídeos e vamos com tudo.